Alô, alô, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cholascast. Eu sou o Igor, como vocês já sabem, e quem não sabe está sabendo agora. E estou aqui com essas delicinhas juntos comigo para fazer esse programa maravilhoso acontecer. Então vamos saudar aí esse quarteto Olha, de saudar mandioca. saudar, querida, saudar a mandioca com fervura. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória. Então vamos começar com Bem-vindo, Gré! Obrigada. Muito obrigada. Hello. Hi. Bem-vindo também, Gui, Dona Guilhermina. Oi, gente. Olá para todos. E temos também aqui a Fi, eu ia chamar de Filipina. Olá! Direto da Olimpíada, né? Filipina. Bom, gente, o tema de hoje é um assunto que nós já estamos ensaiando para falar sobre isso há um bom tempo, mas hoje, enfim, veio e é isso aí. Vamos conversar sobre masculinidades. Afinal, a gente cresceu numa sociedade extremamente machista e que afeta as nossas vivências, né? E de todo mundo também que está ao nosso redor. Bom, a masculinidade tóxica afeta nós da comunidade LGBT, as mulheres, os próprios homens, e então a gente está aqui para questionar essa masculinidade e propor um debate aí sobre essa nova masculinidade e o que está surgindo aí para o nosso futuro. Acho que todos nós aqui sofremos com essa masculinidade tóxica, né? E queria aí propor também para vocês, ouvintes, pensarem aí o que foi mais difícil na sua fase criança, na sua fase adolescente, ou até na sua fase adulta, resultado dessa masculinidade que enfrentamos. E aí eu acho que é um ótimo disparador para a gente começar essa conversa aqui de hoje, né? E pensar quais dificuldades a gente tem enfrentado hoje, assim, nessa vida mais adulta, resultadas dessa masculinidade tóxica que vivemos na infância. Sim. Acho que todos nós aqui passamos por isso, né? Coisas que você não deixou de fazer porque era coisa de menina, coisas que você queria, roupas que você queria vestir, brinquedos que você queria ter, né? Uhum. Não sei. Filmes que você queria assistir. Filmes que você queria assistir, né? Ursinhos Carinhosos, por exemplo, né? Que é um desenho para criança, né? E hoje em dia é muito visto como coisa de menina, né? Sim. Para mim foi diferente isso daí. Por quê? Porque eu nunca ganhei brinquedos de menina, sabe? Estou fazendo aspas, galera. Eu nunca ganhei brinquedos de menina. Mas depois que minha irmã nasceu, eu tinha 6 anos, né? Então ainda tava criança, né? Sim. E eu brincava com as coisas dela. E tipo, a minha irmã é minha irmã por parte de mãe só, apenas. Então a gente, né, vivia juntos, né? Porque a gente morava com a nossa mãe. E minha mãe nunca foi de, tipo, encrencar com o que eu tava brincando. Então, se eu pegava uma Barbie pra brincar, ela deixava eu brincar com a Barbie. Não tinha problema, esses problemas, sabe? E eu brincava de Sim. boneca com as crianças do bairro, os vizinhos e tal. Então, minha mãe nunca foi restritiva nesse sentido, sabe? Ela nunca falou, isso aí tá errado, não pode. Eu botava salto, eu botava vestido, eu botava saia, eu ficava, sabe? E ela nunca chegou pra mim e falou assim, não pode fazer isso, não sei o quê, não sei. Sabe, essas coisas ela nunca Sim. fez. Sim. Pelo menos não consigo lembrar de algum momento que ela fez isso. Talvez ela falasse isso sozinha ou questionasse isso com ela mesma, mas pra mim nunca. Sozinha, né, tomando um chá. Assim, nossa, Então. greve, você não acredita. Não, você não acredita, aquele boiolinha que Não eu fiz. Mas então, nunca foi uma coisa que ela. Nunca foi uma coisa que ela repassou pra mim, sabe? Sim, sim. Nunca foi uma coisa que ela. Ai, não pode fazer isso, não sei o quê. Mas, do outro lado, né, da minha família do meu pai, tinha
essas coisas, né? Isso não pode fazer. Isso aqui você não pode porque é o limite aqui, você não pode passar Coisa de daqui. menino. Você só pode usar essas coisas aqui, você só pode usar essas cores aqui, a sua seção de brinquedos é essa aqui na loja, você só pode gostar desse tipo de coisa, passou disso daí, tá errado. Sim. E eu lembro uma vez que tinham lançado o álbum da Barbie, lembra? Não sei se vocês vão lembrar, gente. Álbum de Lá figurinha? nos anos 90 lançaram o álbum da Barbie e todas as meninas da vila tinha o álbum da Barbie. E o que eu Ai, que queria? chique. O álbum da O álbum Barbie. da Barbie. Eu queria o álbum da Barbie, eu chorava todos os dias que eu queria o álbum da Barbie, não sei o que, eu quero o álbum da Barbie. Nessa época, então, o que aconteceu? Meu avô ainda morava com a gente e ele comprou pra mim o álbum da Barbie. Caramba, seu avô? Meu avô. Que legal. Meu avô me deu o álbum da Barbie, ele comprou um monte. Gente, eu juro, a gente foi na banca, ele me deu o álbum da Barbie, me deu um bloco de Nossa, mas ele figurinha. era desconstruído assim? Não ele- sei qual que foi o O intuito rolê. dele. É que assim, meu avô fazia tudo que eu queria. Tudo, tudo, tudo. Nem questionava. Nem questionava. Eu vou contar uma coisa aqui, bem Patrícia. Eu vou contar uma coisa Patrícia Vai, e vocês vão me respeitar. Porque se eu cheguei onde eu tô hoje, é porque eu mereci. Tá louca? Não joguei, olha. Todo final de semana, meu avô me levava na loja de brinquedo pra escolher um presentinho pra mim. Bem Patrícia Bem mesmo. Né? patricinha, bem garota. A garotinha do vovô. E, gente, eu escolhia uns brinquedinhos, tipo, logicamente que eu não era, tipo, não saía de lá com uma bicicleta por semana, né? Eu saía, tipo, um brinquedinho, tipo, Uma um joguinho de bonequinha. carta, um brinquedo, um negócio, um troço. Um negócio mais sofisticado, entendi. Entendeu? Era assim, talhado a ouro. Então, aí ele fazia as coisas que eu gostava, só que chegava, por exemplo, na loja de brinquedo, eu lembro que eu queria a casa da Barbie, porque tinha assim, quem é de São Bernardo vai lembrar que tinha uma PB Brinquedos. Eu acho que até hoje existe essa loja, só que mudou de nome. Acho que agora é PB Kids, alguma coisa assim. Mas ela era enorme, assim, era um galpãozão só de brinquedo. E era lá que meu avô me levava. Porque tinha muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E aí tinha a parte das meninas. Na parte das meninas tinha todas as coisas da Barbie exposta no corredorzão. Então, tipo, era um corredorzão enorme, rosa, tipo, todas as Barbies expostas com a casa, a mansão da Barbie, o carrinho da Barbie, o cavalo da Barbie, o cu da Barbie, não sei o que da Barbie. Como é que é? O bleaching, anal bleaching da Barbie. E meu sonho era comprar uma Barbie, né? Comprar essas coisas. E eu pedia sempre, ele nunca deu. Porque, tipo, não pode. Mas aí o que acontecia? Mas ele, pelo jeito que você tá contando, não era por ele, era pelos outros. Então, eu acho que sim. Ele Sim. cedia a pressão externa de não me dar aquelas coisas, mas ele me dava segundas vias. Eu podia comprar a espada da She-Ra ao invés de comprar a espada do He-Man. Sim, mas era uma espada. Era uma espada. Eu podia comprar o cavalo da She-Ra ao invés de comprar o tigre do He-Man. Você entendeu? Esse tipo de coisa. Eu podia pegar o Angemon ao invés de pegar o Agumon. Ao invés de um carrinho, ele deixava eu comprar um kitzinho feira, Sim. sabe? Porque, tipo, É. coisas de casa são femininas, é de menina, né? Teoricamente, Sim. coisas de casa não pode pro menino comprar, né? Porque homem não vai ter casa nunca. Não. Não pode ter casa. Eu acho que para mim foi coisas que eu lembro assim na infância, que eu lembro de, putz, eu queria fazer isso e não fazia, era dançar. Sabe? Porque, por exemplo, a gente tinha um grupo lá bom, tinha minhas primas, tudo, né? Eu e mais 3 primas, meus irmãos, e tinha mais umas vizinhas, tudo. E eu lembro de ter carrossel, tinha a Xuxa, tinha essas coisas assim que É o Chan. é o Tchan, entendeu? E aí eu queria dançar, mas eu não podia dançar porque dançar era coisa de menina. Então eu ficava ali quietinho, só ouvindo a música. Então mas eu não lembro de ninguém nunca ter falado pra mim isso, sabe? Você não pode dançar porque é coisa de menina. É que Mas esse tipo de coisa fica sublimado. Exato. É sublimado. Então tava
Então, Não eu vai ficar mesmo. alguém ali com a pistola falando assim, ó, Não chegou a eu vi que fazer. você rebolou esse rabo aí. Mas, Pode parar. exato. Mas, por exemplo, lá nos anos 90, comecinho dos anos 90, tava é, na moda lambada. Hum, E aí lambada eu dançava com as minhas primas. Mas aí porque eu fazia o papo do sexo masculino ali, né? Do hum. homem com a menina. Um homem machudo ralando Exato. coxa na menina. Mas quando era mais uma dança afeminada, tipo Carrossel, Chiquititas, El Chan, Xuxa, essas Dança de dar coisas, o cu. eu tinha vergonha de dançar por causa disso, porque, ai meu Deus, vão achar Uhum, que eu sou boiolinha. hum. Então comigo era coisa assim, Iam brinquedos, tá certo, mas não tá. podia. Mas com coisa de brinquedo eu não lembro, assim. Não sei, o É, Igor e o Gui. sabe que eu tenho um rolê muito assim, né? Eu sempre gostei de vários tipos de brinquedo, e até antes de me enxergar como gay e tal, é, eu sempre gostei de boneca, porque eu tinha muita vontade de ser estilista, né? Então eu gostava muito de cabelo, de roupa, eu pegava papel higiênico, ficava molhando, cortando e fazendo as roupinhas, e aí pegava as bonecas das minhas primas ou irmã, enfim, ficava tipo, fazendo roupinhas nelas e tudo mais. Eu sempre fui muito fã de sereia também. E aí eu lembro que lançou a coleção da Barbie Marmendia. Vocês terem noção, eu sei a musiquinha do comercial que passava no SBT até hoje da Marmendia, Que porque legal. eu achava muito legal, assim. E aí ela, tipo, era uma fada que se tornava sereia. Então ela tinha asa, e aí você tirava a asa e colocava a cauda. Gente, isso é genial. E aí, puxa, aí eu começava a customizar de papel, assim, caudas de sereia, asa, e mais pela arte mesmo, não o tanto de brincar com a bonequinha e tal, mas pela arte de montar figurinos, montar looks e tudo mais, assim. Então, isso sempre me agradou muito mais do que brincar de carrinho, por exemplo. Quando eu fui passar para a ideia de brincar de carrinho, na verdade eu gostava muito mais de construir pistas do que literalmente brincar de carrinho, sabe? E aí eu Sim. fazia um montoadinho de areia, não sei o quê, e o povo ficava brincando. O negócio era construir mesmo, era o negócio do design do negócio e da arte. E aí, aproveitando, dando mais um pulinho aqui no que o Fih falou sobre dança, isso é uma parte muito louca, né? Porque eu sempre gostei muito de dança, sempre peguei muito fácil coreografia, mas eu tinha o preconceito que o mundo másculo cria na gente, que é enraizado assim, quanto a dança, a rebolar e essas coisas. Eu lembro que eu sempre quis dançar, e aí chegou o negócio do funk e falei assim, ih, esse negócio aí não é pra mim não. Isso aí eu nunca vou fazer não. E aí eu lembro que eu tava na fanfarra, e aí a gente foi para um concurso na fanfarra, e aí tinha uns moleques de outra escola, e eles estavam aprendendo a fazer o tal do quadradinho. E aí eu achava aquilo muito baitola. Eu falei, esse negócio é muito baitola. Não vou fazer, não. Cheguei em casa, comecei a ensaiar o quadradinho. E, e aí eu falei, talvez eu seja também um pouco baitola. E aí Escondida, eu, sigilosa. e aí eu comecei a falar assim, eu vou dançar, mas eu vou dançar os passinhos. É o negócio do pra frente e pra trás, pra um lado pro outro, pra cima e pra baixo. Isso eu faço. Mais que isso, não posso. Então, quando eu tava com a minha prima ensaiando, quando eu tava na rua dançando com eles, eu sempre fazia os passinhos. Na hora que chegava a parte de rebolar, eu me retraía. Mas quando eu tava sozinho ensaiando, eu gostava que tinha que rebolar mesmo, sabe? Descer e tal. Eu comecei a ensaiar isso e treinar isso. E aí acho que minha prima, de certa forma, foi me puxando. Falando assim, que isso, você rebola mó bem. Você vai deixar de rebolar porque você tá numa festa? Ah, você vai deixar de rebolar porque tem gente? Ah, você vai deixar por causa disso? E acho que ela, de certa forma, me ajudou muito nesse sentido, assim, de me libertar dessas correntes mesmo que essa masculinidade tóxica que a gente vive queria, nessa de família nordestina, pernambucana. A masculinidade tóxica, ela sempre foi muito, 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 muito presente, assim, em todos os quesitos, né? Acho tanto desde a... Inclusive, correntes de Andrômeda. Uma Oxum, uma injustiçadíssima. Bom, o meu Cavaleiro do Zodíaco favorito e quem eu falava que era o Shun. E quem era o Shun era gay. Era gay. Não era assim a brincadeira? Sim. Não era assim? Mas, engraçado, hoje, depois de adulto, que eu lembro, mas eu não sei, foi com quem eu me associava, assim, é muito legal, né, você pensar isso, né, que me associava com a gay, assim.
Eu lembro que eu e o Gui brincava muito, assim, mas nunca era brincadeira de menino, né, Gui? A gente brincava, por exemplo, de massinha, a É. gente construía um restaurante. Então, Sim, um era o cozinheiro, o outro era o cliente, o chefe, né? Tinha essas. Tipo, não era. A gente nunca brincou de carrinho, né, Gui? nunca brincou, mas acho que só de carrinho não, né? Mas tinha carrinho sempre envolvido, bonequinho. Aí eram brincadeiras que não tinham muito gênero, né? Que podiam ser de todo mundo, teoricamente, né? Sim. Você lembra de alguma coisa assim que você claramente gostaria de ter feito e não fazia? Menino, vamos à lista, né? Eu acho que isso foi uma coisa que perseguiu, não, perseguiu a minha vida desde o início, assim, e me fez ter principalmente visões muito tortas das coisas, porque eu normalizei, né? Isso daí por muito tempo, então eu achava que isso, de certa forma, era o certo, assim. Mas, ó, começar pela infância, né? Então, chegou uma vizinha que era menina, eu não podia brincar com ela porque me proibiam, né? Então, se eu fosse brincar com a menina, tinha que ser escondido porque era brincar com uma menina. Não podia assistir novela, porque falavam que depois que eu assistia novela eu ficava estranho, eu ficava imitando as atrizes, sei lá o que acontecia, falavam que eu ficava estranho, então era meio que proibido de assistir novela. Então foi uma coisa que eu fui mais para adolescente, assim, que eu fui ter a minha liberdade, que aí eu comprei uma TV com meu próprio dinheiro pro meu quarto e pude assistir a novela que eu queria lá. Então aí o que acontece? Aí eu fui para a escola, aí assim, quando eu cheguei na escola no primeiro grau, né, primeira série do primeiro grau lá, do ensino fundamental no caso, né, aí já me falaram assim, ó, essa aqui é uma escola de macho, aqui é escola de macho, você tem que se comportar como macho, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí pediam para vigiar se na hora do recreio eu estava andando com meninas, se eu não estava andando com meninas, me proibiram de fazer grupo, família, né, falando, me proibiram de fazer grupo com meninas, então se tinha algum trabalho para fazer, não podia estar envolvido com meninas, ficavam corrigindo o meu jeito de sentar, o meu jeito de falar todo o tempo, não podia assistir desenhos ursinhos carinhosos, o meu jeito de sentar, era uma coisa maluca, assim, tipo, isso fudeu com a minha personalidade num nível que eu fui me travando e hoje eu faço um trabalho aí com terapia para tentar voltar a ser uma pessoa espontânea, sei lá, que age de acordo com o que pensa, assim, pelo menos, né? Sim. Durante muito tempo eu fui crescendo e achando que isso tudo foi normal, né? Na minha adolescência eu sufoquei muito a minha personalidade, né? E eu me fechei porque realmente eu entendi que eu não podia me expressar, porque qualquer expressão que eu tivesse, né, seja através de alguma coisa que eu gostasse, seja através de gesto, qualquer coisa poderia se voltar contra mim. Então eu me tornei uma pessoa muito fechada, muito introspectiva. Eu fui sufocando ali a personalidade mais comunicativa que eu tinha quando eu era criança, né? E aí eu só fui entender isso muitos anos depois de adulto, que eu fui fazer terapia, que aí eu fui entender que tinha acontecido todo esse processo, assim, que hoje tem até nome, né? Que é isso que a gente está discutindo aqui hoje, que é a masculinidade tóxica, né? Que é essa forçação de barra para que você seja másculo, né? Entre outras coisas, né? Não só isso. Tem uma música da Madonna que se chama What It Feels Like for a Girl, que ela fala por que é tão degradante para um homem parecer uma mulher, né? Por que uma mulher pode se vestir de homem e todo mundo acha incrível e engraçado, um ato de empoderamento, mas por que para um homem parecer uma mulher é tão degradante, né? Quando o homem se veste de mulher tem que ser, sei lá, num carnaval, de uma forma assim, levando uma coisa para o humor, entendeu? Nunca para Pejorativa, exaltação. né? Pejorativa, degradante. Nunca para exaltação, né? Então, e engraçado que quando ela trouxe essa música, me veio à cabeça tudo aquilo que eu tinha vivido no passado, né? Toda essa briga, né? Porque eu não podia ficar com a menininha pequenininha, ficar brincando com a menininha pequenininha que era minha vizinha. Quando eu fui para a escola, eu não podia andar com meninas. Se não tinha gente que olhava na hora do recreio com que eu estava andando e dedava para os meus pais. Depois, na hora de fazer os trabalhos, também não podia juntar com meninas, tinha que fazer sempre com menino, né? Isso sem contar os fala grosso, senta direito, fala normal, não sei o que, não sei o que lá. Ixi, aí por aí. Ah, isso eu ouvi também, isso eu ouvi. Sim. Como eu falei, né? Como era dividido, assim, tipo, o lado da Família minha materna e mãe e paterna. o lado do meu pai,
Nossa, lá do meu pai era isso o tempo inteiro. Tipo, fala direito, né? Engrossa a voz. É, Para de rebolar. Por nossa, que você tá andando assim? Eu, hein? engrossa a voz. Engrossa a voz é a pior fase ever, assim, da Fala da puta é puberdade. minha voz, desgraçada. Eu, hein? Eu sou Nossa. esquisita. Nós estamos aqui 4 viados Hum, que sofreu isso, mas quando você é criança, você não tem nem sexualidade, né? Tipo, exatamente. então, tipo, você é uma É, criança. Ai, gente, essa semana foi a semana que a Raíssa ganhou o skate. Sim, isso. sim. Ganhou lá a medalha, Foi. né? E aí eu não sei o que surgiu o assunto que estavam falando que a sexualidade dela. Porque ela anda de skate, ela é muito masculina, e não sei Gente, o a que, não menina sei tem o que. 13 anos. E aí falaram assim, surgiu o assunto, obviamente, surgiu o assunto de sexualidade. Aí vieram falar assim: ela não tem sexualidade, ela é hétero, porque ela é uma criança. Hétero é sexualidade, filha da puta. Você Exato, já exato. tá enfiando sexualidade no meio, seu corno, desgraçado. Aprende as coisas, filha da puta. Fala direito, desgraça. Não, mas o que eu queria falar aqui, tipo, eu tenho 2 sobrinhos, né? Uma menina de 10 anos e o menino tem 5 anos. E a menina brinca com boneca, brinca de se vestir, de pôr o vestido da avó, da mãe, não sei o quê. E o menino quer copiar ela, porque ele quer copiar a irmã em tudo, entendeu? E aí ele brinca de boneca, ele brinca de pôr uma roupa feminina, tudo. E, gente, isso não quer dizer nada sobre a sexualidade de uma criança. Apenas Não vai induzir o menino. exato, não vai induzir em nada. Apenas ele quer imitar a irmã em tudo. A única coisa que você pode ter é um adulto desconstruído, né? É um homem desconstruído É, quanto a todos esses quesitos. Então, tipo, porque aqui no caso nós somos 4 viados, mas não quer dizer que por um menino ser desconstruído, não ser masculino, ser um menino afeminado, que ele vai ter outra orientação sexual, né? Então, primeiro que criança não Não tem tem que ter essa conexão, sexualidade. não tem que pensar Não tem nisso. Exato. sexualidade, Nenhuma exatamente. criança. Não tem que ter sexualidade para é, criança. Deixar a criança fazer o que ela quer fazer, né? E quando a gente gente. vai parar para analisar isso daí, né? O que é a masculinidade tóxica? Gente, a quantidade de misoginia que tá escondida aí, né? Sim, exatamente. Escondida É. não, né? Que agora dá pra A escancarar isso gente daí, tem né? conhecimento Hoje a gente agora. consegue entender o tanto de misoginia que a masculinidade e a masculinidade tóxica carregam, né? Que, Hum. tipo, é o que o Igor falou, tipo, você tem que ser o mais distante possível. O Gui falou, né, eu acho. Você tem que ser o mais distante possível de tudo que é feminino. Porque É. tudo que é feminino é demonizado, não pode Sim, ser. O feminino é para ser ridicularizado, possuído, domado e dominado, né? exato. É, gente. Essa é a base Isso. do. Fundamento, né? Exatamente. E é E muito. você É, lutar contra a sua própria masculinidade, ou tipo, você rejeitar o dom natural da masculinidade é um pecado. Tá louca? Exato. Você É, foi abençoado em ser um homem. Como é que você vai rejeitar isso? Tipo, o então, endeusamento que se tem sobre o masculino e a demonização do feminino, né? Então, Exato. tipo, gente, analisa, pelo amor de Deus, você que se considera masculino, você que, né, homens principalmente, mulheres também, tudo bom. Porque você tem que botar a mão na consciência e prestar atenção no que você está reproduzindo e o quanto isso fere você e as pessoas que estão à sua volta e o quanto você não entende disso. O quanto você só está falando por falar, porque isso foi ensinado e o quanto você não entende, você não está entendendo o que você está falando. Presta atenção, gente, põe a mão na consciência um minutinho. E o que eu vi, assim, até vi para a pauta de hoje, que a maioria dos suicídios são entre os homens. Sim. Então, quer dizer, a masculinidade tóxica prejudica também o homem. Assim, prejudica a mulher, porque você tem uma misoginia absurda e uma violência contra as mulheres, né? Prejudica os LGBTs e você prejudica os homens que não podem ter sentimentos, né? Homens Os heteronormativos, né? heteronormativos, porque menino não pode chorar, aí entra numa depressão,
né? Ou aí começa a ir para agressão, para esses lados. Então, assim, não busca terapia. Não busca terapia, vira um homem problemático, né? Sim, não externa os sentimentos. Todas as camadas da sociedade, elas são impactadas pelo machismo e por essa masculinidade tóxica e pesada, né? É a masculinidade tóxica que é o que pariu o machismo, né? Exato. Mas eu vi que está começando ainda, eu vi um trabalho, mas disse que ainda é um assunto muito difícil tratar nas escolas, que é entre os jovens, né, entre os adolescentes, você começar a tratar disso e fazer grupos para com que eles se abram, porque é isso, né, tipo, permitir que eles tenham sentimentos, porque homem não pode ter sentimentos, né? Porque homem não chora. E aí que você cria todos os traumas e cria essa demonização do sexo feminino, né? Você tem que ficar longe o máximo de parecer um feminino, né? Mas aí o que eu tenho visto, e eu não sei, queria que vocês observam também, que, por exemplo, o cumprimento entre homens era só de aperto de mão. E de um tempo para cá, a gente tá vendo mais homens se cumprimentar com beijos, né? Então não sei, será que a gente tá vendo também uma pequena mudança aí, ou é só uma hipocrisia, porque você tem certeza que aquele seu brother é homem e não vai querer nada com você? É um avanço milimétrico. Sim, é um avanço exato. milimétrico, assim, tipo, não quer dizer nada. Eu sempre cumprimentei meus amigos com beijo, tipo, então... Ô, Fih, posso só adicionar nos seus dados uma coisa importante, interessante? Claro. Você falou que os homens eles se matam mais que as mulheres. E olha que bizarro. As mulheres tentam mais vezes que os homens. E isso tem muito a ver com a questão de sensibilidade psicológica, que o homem é muito sensível, muito, muito, muito sensível. Então, os homens, quando eles vão se suicidar, eles vão certos de que vão se suicidar e aí eles se matam mesmo. Tanto que, se não me engano, 80% das mortes de suicídio entre os homens são por enforcamento e as mulheres são por toxinas, né? Elas tomam remédios, o que dá tempo de socorrer casos precisos. Então, de certa forma, até os métodos que elas tomam são os métodos que ainda deu tempo delas pensarem se é esse caminho que elas querem seguir mesmo, assim, sabe? E isso é muito bizarro, porque isso mostra o quanto o homem não tem força para sustentar o seu próprio psicológico e lidar consigo mesmo, assim. Que na verdade é um reflexo da masculinidade tóxica, que é de um traço da masculinidade tóxica, que é a violência. Tipo, o homem precisa ser extremamente violento, então ele busca uma morte extremamente violenta. Entendeu? É um reflexo desse traço da masculinidade. Sim, ainda até no último ato dele, o último ato dele macho, precisa né? ser másculo, entendeu? Tem que respeitar a masculinidade ainda. Ele precisa responder a própria masculinidade com violência, entendeu? Imagina no momento em que o homem está desmoronando, né? Porque é isso, o homem não pode desmoronar. Exatamente. Então, assim, você tem... Ele é agressivo, ele é violento com ele mesmo. Ele Exatamente, se pune. porque a forma como, enquanto homem, dentro da sociedade machista e por causa da masculinidade tóxica, você resolve seus problemas através de violência. Você só pode se impor através de violência. Se você está sentindo mal consigo mesmo, a única arma que você tem para lutar contra isso é a violência, porque foi só isso que você aprendeu a vida inteira. Sim. Então você vai tomar o rumo violento. Entendeu? E aí Greg, o filme violento. Agora, Greg, eu vou discordar um pouco de você sobre o avanço no quesito, tipo, cumprimentos, garotos, porque eu, particularmente, tenho ficado bem assustado até, assim, de uma forma positiva, com como os jovens estão se comportando hoje, assim. Eu não sei o que tem acontecido, não sei se o avanço da tecnologia, ou que é o acesso à informação, ou se, de repente, todas essas lutas têm, de certa forma, sendo pautadas mais dentro das escolas e ambientes, mas eu percebo a adolescência de hoje de uma forma muito, muito, muito diferente
de que foi a minha adolescência, por exemplo. Então, para mim era tipo toquinho de mãozinha. Eu lembro que eu tinha um amigo na igreja que uma vez eu fui cumprimentando um monte de garotas assim, e aí sem querer eu cumprimentei ele com um beijinho no rosto, e aí todo mundo começou a rir, eu fiquei vermelho, ele ficou vermelho, e foi algo muito, muito constrangedor. E hoje, dentro de todos os meus amigos, mais ou menos da mesma idade que eu tinha e tal, eles se cumprimentam com um beijo no rosto, com um abraço, com um soquinho, assim. Poxa, eu vejo também muitos partilhando até de intimidades, assim, enfim. Eu acho isso muito massa, assim. Esses dias, eu vi meu irmão, sei lá, tava com uns amigos, um amigo ficou bêbado, e aí levou o outro, deu banho. Quando até uma certa idade, até dentro antes um pouco da puberdade, assim, sei lá, meus primos tomavam banho juntos, e sem safadade, sem brincadeira de viadinho, sem piadinha, sem levar as coisas pro sexo, sabe? Cara, eu achei isso muito saudável, assim, que é mais ou menos como as mulheres super funcionam. Eu acho que a gente tá muito distante de chegar no ideal, assim, mas eu particularmente tenho percebido um crescimento gigantesco da minha época para a época que a gente está hoje, assim, nesse quesito. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de cumprimento, do cumprimento e tal, assim, essas coisas, eu falei que é um avanço milimétrico, eu acho que porque por mais que ainda homens respeitem homens, ainda existe uma relação ali de masculinidade tóxica que está sendo mascarada por é um avanço, com certeza, sem dúvida. Demonstrar afeto ainda é um grande avanço para os homens. Eu digo que é milimétrico porque ele não passa disso. Então a minha pergunta é justamente essa. Se é só tipo, eu tenho certeza que meu brother não vai querer nada comigo. Não nesse quesito. Eu digo no sentido de tipo existir respeito entre aqueles homens que estão se cumprimentando daquele jeito. Então existe um ciclo fechado ali de amizade, de qualquer que seja a relação que tem ali entre eles, parental, de, sei lá, irmãos, qualquer coisa do tipo. Quase uma fraternidade. Exatamente, né? é uma relação fraterna. Mas, por exemplo, é uma organização social, eles estão organizados ali, eles são um ciclo fechado que se cumprimenta e se respeita daquela maneira. Aquilo não vai sair dali. Entendeu? Por isso que eu digo que é um avanço milimétrico. Se a gente olhar da maneira como nós somos animais, certo? A gente esquece disso, mas a gente tem que lembrar constantemente, nós somos animais. Sim. Na natureza, funciona do mesmo jeito, né? Macacos se funciona desse jeito. Búfalos, a hierarquia dos búfalos é uma coisa bizarra, porque um macho domina outro macho fazendo sexo com ele. Ele monta em cima e tá. Sou mais macho que você. Exatamente. Aí esse macho está dominado, faz parte daquele ciclo, ponto final. E quando a gente percebe que, enquanto seres humanos, nós ainda somos animais, a gente ainda mantém certos instintos naturais, isso vai ser refletido na nossa evolução. A gente vai evoluindo e trazendo esses traços instintivos para as nossas relações no dia a dia. Ainda existe, então, nessa relação, uma função de sociedade, que é mais fechadinha ali, só aqueles amigos, então eles vão se relacionar daquela forma. Mas ainda existe ali alguém tentando ser o macho alfa daquele grupo, isso vai existir sempre. Então, existe, por causa disso, a masculinidade tóxica, que é um conceito humano, um conceito que o ser humano criou para tentar dominar outros homens. Ainda existe aquilo lá, e ele não vai refletir para os outros grupos, entendeu? Então, esses amigos se cumprimentam ali dessa forma, por mais que eles possam ser amigáveis com outros, e esse grupo possa ir se expandindo e ir, né, se mixando com outros, ainda vai existir a resposta de masculinidade tóxica para todos os outros âmbitos da vida deles. Porque eu já vi muitos amigos nossos, muitos colegas nossos, se cumprimentando com um beijo, com um abraço e falando, eu te adoro, te amo, não sei o quê, que isso é ótimo, excelente. Completamente misóginos, tratam a mulher super mal, xinga a mulher na rua, se não gostou,
é porque é sapatão e não sei o quê. Então, assim, muito cuidado com essas superficialidades que a gente fala, nossa, aplausos. A gente não pode se contentar com tão pouco, né? A gente ainda tem que prestar atenção no que está acontecendo ao redor disso. Sim. Porque, assim, a gente não pode se contentar com pouco. Isso é ótimo, gente. É excelente, maravilhoso que os homens estão respeitando outros homens e estão começando a se abrir e aceitar seus sentimentos. Isso é o mínimo. Isso é a resposta de ser humano. Eles estão aprendendo a serem humanos. Isso é excelente. Agora vamos para a próxima lição. O que eu sempre falo, o que eu acho assim, por exemplo, quando tem um cara que passa, tem um grupo de amigos e um dos amigos comete uma misoginia com uma mulher. Misoginia. Isso. O que eu acho que um homem estaria totalmente desconstruído e fora da masculinidade é se aquele que está desconstruído corrigiu o amigo na frente dos outros. Uhum. Quando isso ocorrer, acontecer, aí a gente dá tá parabéns. tendo uma mudança, entendeu? Aí a gente dá o parabéns. Porque, senão ele só está respeitando outro homem. Mas eu entendo agora, assim, tem que haver mudança, e aí a gente está levantando esse debate, como vai fazer para ter essa mudança, mas eu entendo como é difícil você pega para um adolescente que ele, tipo, tá ali no momento que ele quer fazer parte do grupo e ele repreender um amigo dele por uma coisa que, teoricamente, mas você é viado, então se você passou a moça ali, você não elogiou ela, entendeu? É muito difícil para alguém para um jovem ser tão confiante a ponto de repreender o amigo sem se importar com a repreensão que ele vai receber também, entendeu? Uhum. Gente, é que eu acho que em algum momento as coisas dão uma bagunçada, assim, porque eu acho que tá rolando um pouco os dois caminhos, assim. Aí a gente fica meio delicado em como pensar dessa forma, mas pensando um pouco na construção do que é ser homem, e aí pensando um pouco de como é se relacionar em como ser homem, assim, eu acho que as duas coisas meio que se interligam. O macho hétero top, ele existe, tá aí até hoje, é um ser que ainda não está extinto, infelizmente, queria que estivesse, e ele está nesses grupos e nesses meios e na cabeça de muitos desses caras. Porém, eu ainda acho que é um avanço muito grande, assim. Eu vou falar pelo o que eu vivi, enfim, passando pelos lugares que eu passei, conhecendo jovens em todos os institutos, escolas e esses ambientes. E aí eu fiz uma amizade com uma galera mais jovem, porque antigamente só tinha amizade com pessoas muito mais velhas, né? Exatamente por não gostar de juventude. E aí eu comecei a fazer amizade com a galera mais da minha idade, depois eu fui descendo, comecei a fazer amizade com a galera um pouco mais jovem, e eu vejo esse movimento acontecer, assim, sabe? Eu vejo que a gente tá... É que a gente também tá... Isso vai muito de lugares para lugares, né? São territoriais, assim. Mas aqui, pelo menos São Paulo, eu vejo uma leva de garotos muito mais sensíveis, e respeituosos nascendo, falando que é todo mundo, mas que estão nascendo e que ainda carregam consigo, a partir do momento que sai de casa, a masculinidade tóxica que é o que é ensinado em casa. Os pais ainda são muito opressores. Aí eu acho que esses moleques ainda carregam de casa o machismo que eles aprendem porque o pai ainda é opressor, a mãe, de certa forma, reproduz o que ela aprendeu ao longo da vida, vai para a rua desse jeito, mas eu vejo esses movimentos acontecerem nesses grupos, assim. Tem os comentários, ainda tem coisas meio babacas, mas no lugar de constranger, de desrespeitar, assim, eu vejo essas coisas acontecerem com mais frequência do que eu imaginava, assim, sabe? Enfim, por isso eu acho que, senão eu acho que quando a gente avança uma casinha dentro de uma pauta de machismo, porque o machismo mata, né? O machismo mata os homens e as mulheres e mata todo mundo. Machismo é uma relação de poder extrema entre os homens com os homens e entre os homens acima das mulheres.
E para mim, cada passo que dá é uma evolução muito grande para esse bando de gente cabeça oca que não entra nada. Então, É, aí eu que tenho eu um acho pouco. que é o negócio. Eu acho que a gente não deu um passo. É, A gente ainda não deu um passo. Tá construindo esse Cara, passo ainda. não sei, eu vejo esse movimento acontecer, entende? A minha questão é que o movimento que você fala, por exemplo, eu só vou ver isso acontecer quando o amiguinho repreender o outro no grupo porque ele tá desrespeitando uma garota. Porra, eu vejo isso acontecer. Não, ainda bem que você está cercado de meninos assim, eu acho que isso me dá até um pouco de esperança. Eu andei um pouco sem esperança porque dentro da empresa, eu trabalho com algumas pessoas mais jovens que eu, e eu vi de um menino mais jovem, assim, algumas coisas que me deixou muito frustrado quando eu ouvi isso. E aí eu, como um homem gay, e a amiga que trabalha comigo, que tivemos que repreender ele para tentar mostrar para ele uma nova visão, sabe? Um dos comentários foi tipo: eu não vou usar camisinha, a obrigação é da mulher se precaver. Entendeu? Ai, Uma gente. das coisas desse tipo, entendeu? Outra coisa que eu ouvi dele, tipo, de vez em quando eu ajudo ela a lavar a louça, mas a obrigação dela é lavar a louça. Sabe? De um menino novo, de 20 anos, eu ouvi isso. E aí você fala, gente, eu acho que essa geração parece que tá mudando, mas ainda não tá, tem gente muito atrasada, sabe? Porque você espera que uma pessoa de 20 anos já não pense mais assim. Porque a informação tá aí, já quantos anos a gente já não tá martelando sobre isso? E aí você vê um menino de 20 anos reproduzir esses comentários, para mim fala, puta que pariu, a gente ainda tá dando muito pouca de fato. falta Né? muita coisa, porque para mim, na minha cabeça, uma pessoa de 20 anos já não deveria nem pensar uma coisa dessas. Entendeu a minha frustração, Igor? Então, o meu ponto é o seguinte: Eu entendo, com mas os aí amigos é dele, o ele lugar. provavelmente tem esse negócio que o Igor falou. Sim. Com o amigo dele, ele É, provavelmente tem esse negócio, esse passo que o Igor falou, de tipo, Cumprimentar de com cumprimentar com beijo. beijo, de ser super carinhoso com os amigos, de ter um afeto pelos amigos. Você entendeu que não é um passo ainda? Exato. Porque mas aí eu acho que esse negócio de demonstrar os sentimentos tem que transparecer, aliás, tem que transbordar o seu ciclo de relacionamento hierárquico com seus amigos. Se você não está em relacionamento com a sociedade, você só tá naquele ciclo fechado de amigos e tipo, eu demonstro pra esse aqui. Pros outros eu quero mais que se foda, pra mulher eu quero mais que se foda, sabe? O sentimento não pode ser tipo uma coisa que você regra, que você como é que eu posso dizer? Que você doma. Sim. Sentimento não se doma. E por mais que você perceba que existe, e eu não tô negando que não exista. Não, esse não é o ponto. Eu estou dizendo que existe. Esse movimento está acontecendo. Não é um passo completo ainda. Não é um passo completo porque ele não transbordou o que ele sempre foi. Tipo, não saiu do ciclo daqueles homens. Entendeu? Quando os homens perceberem que a sociedade não é feita para os homens apenas, que a gente já passou disso, que a gente precisa superar isso, essa sociedade feita por homens e construídas e vivida por homens, aí a gente vai ter dado esse passo de tipo, os homens aceitaram um sentimento e ponto final. Não os homens aceitaram o sentimento de outros homens. Isso aí não é passo, isso aí sempre foi a realidade, entendeu? Igor. Bom, eu particularmente acho uma puta generalização. Assim, eu acho que existem os dois caminhos e eu acho que tá até equilibrado, assim, tipo assim, de muitas coisas que precisam, muitos caras que precisam se desconstruir, que precisam melhorar, que precisam abrir a cabeça, que são teimosos e que talvez venham também desse tipo de família e é muito fiel ao que aprendeu dentro de casa e reproduz isso, porque isso para ele é o que ele aprendeu, que é ser homem, é ser o mandão, a sociedade é falocêntrica ainda, em todos os quesitos, mas ao mesmo tempo eu vejo um movimento acontecendo, assim, eu vejo uma galera se esforçando pra caramba pra mudar um pouco essa cultura, porque antigamente só enxergava nos gays, assim, e aí pra mim, tipo, o único homem que achou uma forma de não ser este homem escroto que a sociedade construiu são a galera da comunidade LGBT, que tem suas escrotidões e ainda existe um lugar de machismo muito grande da comunidade LGBT, mas era a única galera desconstruída com esse outro tipo de cabeça que eu conhecia. E aí eu comecei a perceber em muitas outras pessoas, e muitas mesmo, assim, esse outro movimento acontecendo, esse outro tipo de masculinidade que eu acho que
é a masculinidade do futuro, assim, com tantos movimentos acontecendo, tantas frentes, que eu acredito enfim, que possa acontecer. Eu acho que existem esses dois. Não estou falando tipo assim, gente, que bom que vou descansar porque agora a masculinidade está falando do planeta. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas só estou falando também que não adianta correr e ninguém olhar que tem gente correndo junto, assim. Mas eu, Igor, acredito que tem um movimento acontecendo que para mim é muito importante. Hoje a gente fala sobre masculinidade, sabe? Hoje temos caras que são totalmente desconstruídos, uma galera meio andrógena, uma galera que é hétero e tem um outro tipo de luta para desconstruir esse lugar do que é ser esse tal desse hétero chato, tá? E aí, eu vejo movimentos acontecendo, eu vejo falas, eu vejo o trem andar, sabe? Por isso que eu contesto um pouco. Mas não tô falando, é isso que eu falei, não tô falando que tá salvo. Eu só tô falando que eu acho que eu vejo as coisas acontecendo também. Eu acho que você falou aí de LGBT, e esse movimento eu também vejo nos LGBTs. Tipo, existe esse. Como a gente tá falando sobre esse avanço, né? Sobre demonstrar sentimentos e tal. Ainda existe, assim, dentro da comunidade LGBT, ainda existe muito machismo, obviamente, muita masculinidade tóxica, né? É só você abrir qualquer aplicativo de pegação que você vai ver não afeminados, né? Existe essa demonização das afeminadas, existe essa demonização das passivas, né? Porque você pode ser gay, não pode ser passiva. E eu acho que o ponto aí pra mim é que esse comportamento de, tipo, demonstrar afetuosidade, eu vejo dentro da comunidade LGBT muitos amigos meus LGBTs que mudam comportamento, e é desse ponto que eu quis dizer, né, sobre isso que você está falando. Que, tipo, mesmo sendo LGBTs, eles ainda agem com masculinidade tóxica, com misoginia, com esses traços, né, de machismo. Porém, eles demonstram isso aí que você tá falando, de tipo, entre eles, né, homens daquele ciclo, que é o meu ponto, eles são super carinhosos. O gay da The Week. As gays da The Week. São super carinhosos uns com os outros, são amigos, se abraçam, se beijam, não sei o que lá, não sei o que lá. Não pode sair com afeminada, não pode sair com passiva, não pode ser passiva, não pode ter um passivo no ciclo. Não pode ter passivo ativo. Não pode ter passivo ativo. Passivo ativo não, desculpa. Afeminado ativo. Afeminado ativo. Homens têm que se comportar de um jeito, não pode usar tal cor, não pode usar tal cabelo, não pode usar... Você entendeu? É esse o meu ponto. O rolê ser versátil, discreto. Exatamente, o negócio é ser discreto. Dá certo. E bonito, tá? Tem que ser bonito. O que é bonito na comunidade é trincado. E branco. De preferência branco. Eu não sei se o Gui também já presenciou isso, já viu, né? Esse masculinidade tóxica dentro da comunidade LGBT também, né? Sem dúvida, né? Com certeza. Isso é escancarado, né? Essa segmentação de que o passivo vale menos, assim, né, de certa forma. Mas eu acho que isso tem a ver com a relação com o feminino, né? Dentro da comunidade LGBT, se você for ver, eu me lembro até quando o autor de novelas fez a personagem do Crow, ele foi agredido andando na praia porque um outro rapaz que também era gay falou para ele que ele estava fazendo um desserviço para a comunidade colocando um gay afeminado na novela, né? Aquele gay teria 1000 defeitos assim para você apontar, mas não o fato dele ser afeminado, né? Teriam outras situações ali na trama que desvalorizavam o papel do gay, mas não necessariamente, de forma alguma, na verdade, o fato dele ser afeminado, né? E, na verdade, o autor foi agredido caminhando na praia por uma outra pessoa, por um outro gay, agredido verbalmente, né? Por conta disso, assim, dele estar prestando um desserviço, assim.
Eu acho que isso é reflexo mesmo da comunidade, né? Não sei o quanto mudou isso de lá pra cá, né? Afinal, já faz 10 anos que passou essa novela, mas, enfim. Eu vejo essa discussão até sobre os afeminados ser muito recente, assim, 2 anos no máximo, que começou a se defender isso, tipo, cada um é o que é, do jeito que é, sem qualquer questionamento, né? E a sociedade, aquela sociedade, ela é envenenada, né? E acontece isso. Quando eu me assumi como gay, uma das primeiras coisas que eu falei pra mim era: eu não quero sair com meninos afeminados. E no fim me casei com quem? Com uma senhorinha, né? Uma grande dama da sociedade brasileira. Então, é isso, você tem que se desconstruir, mas você tem que querer se desconstruir, porque a sociedade está envenenada, entendeu? Exatamente. A sociedade é envenenada, mas essa discussão de, por exemplo, afeminado que é ativo, tipo, não é porque você é afeminado que você não gosta de comer cu? Exato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali, ó, quem nunca comeu um rabo, como diria Ana Maria Braga, quem nunca comeu rabo não sabe o que tá perdendo. Gente, mas é uma coisa que é tão absurda porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria também levantar aqui no debate é sobre dress code. Se vocês também têm já enfrentaram esses problemas de dress code, sabe? De roupa de homem, roupa de mulher. Ai, que legal. Sabe, uma coisa muito bizarra, assim, que eu tava pensando, que é até uma pergunta que eu ia fazer, e acho que dá até pra gente meio que juntar elas, eu ia falar sobre como, quando a gente se pegou se desconstruindo dessas interferências, né, do machismo e masculinidades e afins. E, cara, pra mim sempre foi muito difícil comprar roupa, né? Eu sou uma menina grande, eu sou a menina... Eu sou grandona pra caralho, vai no Lima, vai ser foda. E pra mim sempre foi muito difícil comprar roupa. E na seção feminina sempre tem algumas coisas interessantes, sobretudo as blusas, as calças. Calças eu uso muito, inclusive feminina. Até às vezes prefiro, porque, enfim, é melhor nas coxas e tudo mais. E, cara, já sofri olhares, comentários das próprias atendentes, assim, acho mal engraçado. E acho que foi aí que eu fui me pegando a minha evolução de desconstrução, assim, sabe? A vergonha que eu tinha no começo, tipo, caraca, com aquela calça ali, eu acho que cairia super bem em mim, mas ela é feminina. E como que eu pego isso, como que eu experimento, como que eu compro, eu falo que é pra minha mãe. E hoje, assim, que eu não tô nem aí, sabe? Eu lembro que eu entrei pra comprar um sobretudinho, a última vez que eu fui comprar na ação feminina, e eu falei assim, esse sobretudo aqui. Aí a moça falou, mas é feminino. Eu falei, eu tô vendo, tá na ação feminina, tá escrito aqui. Eu falei, mas acho que cabe, acho que vai ficar bem em mim. Aí ela deu uma risadinha meio com vergonha e falou, nossa, acho que vai cair super bem, não sei o que, assim. E isso é muito bizarro, né? Exato, primeiro porque é só uma roupa, né? Não deveria ser roupa para homem. É um pedaço de pano, né? Você não vai mamar o pedaço de pano. Exato, né? Agora, pensando bem, é uma roupa. Eu comprei a calça feminina, a última calça que eu comprei feminina foi pelo Facebook, né? Joguei no Facebook, achei essa calça, foi bonita, comprei. E ela era aquele jeans preto. Como diria a Hebe, serviu, comprei. Entrei, experimentei, serviu, comprei. E aí a minha mãe elogiou, nossa, que calça legal, é muito macia, muito não sei o que, mó, tipo, nossa, que legal. E eu falei, mãe, é feminina. Cara, a feição da minha mãe mudou na hora, assim, tipo assim, meu Deus, tá usando uma calça feminina. E eu falei, você é homossexual. Meu Deus, eu tenho um filho gay, ele é gay. O Gui já teve algum problema assim, Gui, com dress code? Não, nunca tive. E eu me choco de saber, assim, dessas coisas, assim, desses problemas. Na boa, assim, por mais que eu saiba que isso existe, que isso seja mais comum do que, sei lá, do que eu posso imaginar, felizmente nunca passei por isso, assim, de todos os problemas, né, que eu já posso ter passado, de todas as loucuras e situações bizarras que eu já passei em relação a essa questão da homossexualidade e até mesmo, sei lá, da questão do combate ao feminino que existe em mim, né? Não, essa questão do dress code é uma que realmente eu não poderia falar, mas eu acho chocante isso. Mas você
Ô, Fih, ô, Gui, você já, sei lá, quis usar ou fazer coisas que eram destinadas às mulheres, tipo, sei lá, pintar a unha, sabe? Seja de Nunca base. quis. Isso. Nunca quis, Irgo, mas assim, tem uma coisa que eu fico pensando, é o seguinte, se eu não fosse tão adestrado para combater qualquer tipo de indício de feminilidade que surgisse em mim, será que eu não ia querer? É aí que eu fico pensando, né? Será Sabe, o que será que eu ia querer, né? Se eu pudesse ter expressado os meus quereres O que eu normalmente, tava pensando aqui, sem é que a precisar verdade ficar me censurando. O que quanto eu acho eu que me talvez sentiria você exato. nunca tenha tido, porque facilitar. você, na verdade, Não você teve nem a mesmo se oportunidade de bloqueou, querer, né? né? Você nunca nem pensou Exatamente. como sendo uma oportunidade, né? Menino, você não sabe Sim. o quanto é gostoso usar uma saia. Eu usava no teatro saia, queria sair na rua usando saia. Mas não pode. Como isso é uma coisa que a gente tem que se desconstruir muito. E eu vou contar uma história que hoje eu morro de vergonha dessa história, mas fazer o quê? Aconteceu, A vida é isso a aí. vida é isso. Hoje eu conto essa história com vergonha dela, mas sabendo que eu mudei essa opinião, entendeu? No casamento do meu irmão, o Greg queria ir. Eita, vai expor. Olha, ela vai expor. No casamento do meu irmão, o Greg queria ir de vestido. E De aí, saia. de saia. E aí eu, inocente como sou, fui comentar com a minha mãe. E aí ela fez da minha vida um inferno e eu fiz da vida do Gré um inferno. Com esse menino não vai vou vestido, mas o vestido dele acabou não Fui indo. boicotada, Foi gatas. boicotado. Eu fui boicotada. Gente, isso faz 7 anos, 8 anos, entendeu? Pra você ver como é uma coisa recente se desconstruir, entendeu? E hoje eu tenho vergonha dessa Sim. história, mas qual é o problema de você vestir uma roupa, uma saia? Tipo, é uma roupa, entendeu? Então é isso que eu queria dizer, que tipo, é uma coisa que a gente está se desconstruindo. O tempo inteiro você tem que estar se questionando, desconstruindo, É, entendeu? Então aconteceu isso comigo há 8 anos atrás. E aí, tipo, depois de um tempo, eu falo, meu, que idiotice, pra quê? Entendeu? Não tem porquê como. Mas é porque a sociedade te envenena de um jeito que você faz as coisas até sem pensar. E aí, se você não pensa e fala, meu, isso é babaquice que eu tô fazendo, Uhum, você nunca vai mudar, você nunca vai melhorar. uhum. Pode contar a sua história de Dondoca. Novamente. Gente, eu me sinto assim, de verdade, eu me sinto muito privilegiado por causa de, tipo, por causa da minha mãe, principalmente, né? Porque, tipo, gente, minha mãe pagava pra eu fazer unha toda semana. Minha mãe pagava pra eu me depilar. Gente, eu depilava o cu pra dar o cu. Minha mãe pagava pra eu dar o cu. Vocês acreditam? Ela menino. pagava minha depilação, meu cabelo, minhas unhas. Gente, eu pintava as unhas. Era tudo, gente. Então, assim, ali naquela relação com a minha mãe, tipo, de ela estar me permitindo ser como eu era, como eu sou muito grato que, tipo, eu consegui, desde muito cedo, não me amarrar a papéis de gênero. Tipo, eu Sim. consigo hoje olhar pra mim e não ver uma pessoa influenciada por uma masculinidade tóxica, não ser influenciado até um limite, né? Porque, tipo, obviamente que eu, durante a minha vida, eu reproduzi muita coisa de masculinidade tóxica, mas, tipo, eu não permiti que isso me afetasse a minha personalidade, entendeu? Eu permiti Sim. que isso não me deixasse camadas muito profundas de trauma e de masculinidade tóxica, entendeu? Sim. Se você lembra alguma coisa que em relação à masculinidade que você se desconstruiu, assim. Muita coisa, é que tem muita coisa, né? Mas acho que o que é muito importante para mim são os pronomes e principalmente o pronome feminino, né? Que se fala feminino porque é o negócio do a que é feminino, segundo a língua portuguesa, foi uma coisa muito louca para mim. Como eu falei, eu venho de família nordestina, muito machista, e todo mundo reproduz o machismo aqui o tempo todo. Eu acho que até hoje carrego, faz parte das minhas raízes, da minha convivência, casa. Eu brigo, luto com de casa e dentro de mim também, porque a gente reproduz, né? Sim. Enfim, nasci homem automaticamente o tempo todo.
e às vezes sem perceber. E aí, às vezes, eu percebo assim, nossa, olha só, isso que eu faço é machismo. Nossa, ninguém me disse. Beleza, deixa eu anotar. E acho que pronomes femininos, que foi uma coisa muito louca. E quem começou a me chamar mesmo assim de pronomes femininos direto, inclusive, foram vocês. Olha só, o Gui foi a primeira pessoa que começou a me tratar no pronome feminino. Eu achei lindo, achei incrível e eu levei isso pra vida, assim. Eu comecei a me tratar com pronomes femininos, isso me faz muito bem. E teve uma live, né, acho que agora, acho que esse mês não, porque a gente já tá no outro mês. O mês que não é esse mês, é o que passou, entendeu? O mês junho, do né? outro mês. Olha, meu pai. Eu tive uma live com uma amiga trans, que é a taróloga, a Alicia, e aí ela falou assim, tipo, quando eu fui me apresentar para ela, eu me apresentei como, meu nome é Igor Luiz, eu sou gay, bicha, viado, coloquei vários nomes e ela perguntou o porquê no começo da live. E aí eu falei, nossa, ninguém nunca me perguntou o porquê, que eu falo que eu sou tudo isso, assim, e talvez eu nunca tinha me perguntado. E na real é extremamente político, assim, né? Foram as coisas que mais me machucaram ao longo da vida. Então me chamavam de viadinho, de gay, de baitola, de bichinha. Isso sempre machucou, isso sempre foi um problema. E aí hoje eu peço que me chamem, assim, porque é isso, essa é a minha essência. Hoje é seu isso, cartão de visita. Hoje menino. Hoje eu mamo, deixo aqui, ó, bichinha, entendeu? Tem o negócio do cartão, professor. Mas, enfim, assim, eu acho que a questão dos nomes e pronomes foi, para mim, assim, é o que eu olho assim e falo, caralho, como eu estou desconstruído do Igor de nem muito tempo atrás, sei lá, de 3, 4, 5 anos atrás, assim. É outro Igor, literalmente, assim. Exato, esse nosso pronome é bem engraçado, porque assim, a gente, entre nós, né, homossexuais, a gente tem muito costume, né, de usar o feminino entre a gente, né, o pronome feminino entre a gente também, né? Acho que eu sempre... Mas aí eu acabo, por exemplo, quando a gente tá nos nossos grupos, eu trato mesmo os meus irmãos com o pronome feminino também, né? Uma coisa que... E agora, pra gente meio que encerrando, né? Eu queria que vocês falassem assim. A gente já comentou um pouco das futuras gerações, né? Que eu comentei do meu sobrinho, né? Que eu acho que é isso, né, gente? Tem que ter uma esperança também, né? Eu acho que a mudança tá acontecendo, mas a gente não pode se conformar com ela, né? É um pouco do que o Igor falou, um pouco do que o Greg falou, né? Tipo, ela é ainda muito pequena, mas também a gente não pode nem desmerecer e nem se conformar com ela, né? Conformidades aqui não, entendeu? O negócio de conformar, tem não. Inclusive, sou muito inconformado. Tem uns professores que estão começando o movimento, eu vi isso, de reunir grupos de meninos, só meninos, para eles se abrirem entre eles. E aí, assim, eles vão. Eu vi tem um documentário que eu não lembro, não vou buscar o nome dele aqui, que eles foram acompanhar uma escola, fez essa experiência, começou a fazer grupos entre os meninos para eles falarem sobre os sentimentos dele, eles começaram a chorar muito, e as meninas falaram que o comportamento dos meninos melhorou muito depois que eles começaram a fazer esses grupos entre eles, sabe? Ou seja, quando eles começaram a discutir, a se permitir ter sentimentos, a relação com as mulheres começou a melhorar. Sim. Então, tipo, mas eu vi um professor falando que isso ainda é muito tabu entre as escolas. Assim. Então, é uma coisa que tem que começar, um movimento que tem que começar, e cada vez mais a gente falar disso para ganhar mais notoriedade. E é isso, né? E acabar mudando um pouco a sociedade aos poucos, né? A minha cunhada, por exemplo, que é mãe do meu sobrinho, ela tem muito essa preocupação. Eu tenho uma amiga minha que também tem essa preocupação, sabe? Então, tem uma leva de mães também agora preocupadas em não criar mais meninos tóxicos, né? Apesar de elas ainda sofrerem a interferência dos pais, né? Porque elas vão sofrer a interferência dos pais, né? Sim. Mas elas estão tentando lutar para não construir meninos tóxicos também, né? Bom, eu vou aproveitar para me redimir, porque o Igor foi longe demais, entendeu? Acho que eu me exaltei, e aí eu fiz uma comparação um pouco errada, e depois fiquei pensando, falei assim, eu falo agora? Eu falei, não, só não, esse momento vai vir. Que aí eu falei assim, ao mesmo tempo que está tendo o movimento
que, enfim, de luta contra isso, e aí tem a galera que é assim, e eu acho que está equilibrado, e não, na verdade não está equilibrado, né? Na verdade, óbvio que esses movimentos que estão correndo contra ainda é muito pequeno, perto de uma escala maior, assim. Eu acho que dentro dos meus convívios é equilibrado, assim. Eu tenho muita pessoa que eu conheço, muito macho escroto pra cacete, que às vezes eu nem sei porque eu conheço, e aí tem um monte de amigos que estão contra a corrente, mas, enfim, isso não é parâmetro para o mundo, né? Acho que é parâmetro Eu para o meu acho que é isso convívio. mesmo. É o seu convívio, na verdade, no momento É, está equilibrado, né? Mas O infelizmente que é ainda muita sorte. o geral eu ainda não tenho, tá, né? O que é eu tenho um negócio. privilegiada, sim. É, então, e é isso, eu só acho que a gente precisa enaltecer, que acho que é um caminho melhor para não cair no conformismo, mas enaltecer as lutas que estão acontecendo, sabe? Eu só não acho que tipo, isso não é nada, não é considerado nada, não é considerado um passo. Palavra, acho que é validar. Validar, pode ser. Enaltecer, acho que tem um pouquinho, precisa de um pouquinho mais para enaltecer o negócio aqui. Acho que valida que isso está acontecendo. Para mim, Igor, eu acho um avanço muito grande da sociedade. Engraçado que dentro desses grupos eu sou que me sinto mais incomodado às vezes de falar assim, como que eu lido, entendeu? Eles são muito fofinhos. Como que eu faço uma piada? Porque eu sou gay, eles não, sabe? Será que se eu dou um beijinho, eles são homens, eles estão se beijando no rosto. Se eu beijo um deles, eu sou gay, eles não, será que vai causar uma Vou estranheza? achar que eu tô Isso tá muito mais em mim do que neles, o que é bizarro, assim. Porque aí eles me cumprimentam do jeito que eles se cumprimentam. E aí quando eu falo que eu sou gay, eu acho que vai causar uma estranheza, não causa nada. Fico até chocado, porque é legal antes, assim, eu sou gay, todo mundo, você é gay? Hoje ninguém se importa, tô até triste. Tentar agregar mais uma coisa aqui também? Não, assim, só fazendo uma última observação, eu concordo um pouco com o que o Igor fala. Eu acho que essa nova geração, ela não problematiza tantas coisas como a nossa geração de repente problematizava. Tem uma estrada enorme ainda para percorrer em relação à evolução de uma série de comportamentos e percepções, mas eu acho que ela já não problematiza tanto, assim. Acho que você não precisa toda hora demonstrar que você é homem, coçando o saco, sendo insensível, você entendeu? Eu acho que talvez isso já tenha iniciado assim, esse processo de você não precisar de todas essas demonstrações, de todos esses códigos, assim, para demonstrar alguma coisa nesse sentido. E aí é isso, assim, mas ao mesmo tempo a gente vê que, né, tem um monte de feminicídio, um monte de outras coisas absurdas que provém dessa masculinidade tóxica, que não vale nem a pena a gente, nesse momento, a essa altura, começar a entrar em detalhes. Mas são esses contrastes, né, que a gente encontra. Mas eu acredito, eu sou meio que otimista, assim. Eu vejo muito disso que o Igor falou, dessa nova geração não problematizando certas coisas que a minha geração, por exemplo, problematizava muito. Acho que pensando um pouco nessa nova geração, de certa forma me relaxa um pouco, pelo menos saber que a humanidade tem falado sobre isso pouquíssimo, assim, né? É muito pouco. A pauta masculinidade ela ainda é muito, muito, muito escassa, e ela acabou de começar, e espero que ela se torne cada vez mais comum para a gente poder construir essa nova sociedade que tanto queremos. E aí, pensando nisso, eu fiz uma frasezinha, né? O negócio da poesia, o negócio do artista. Não sei porque vocês trazem uma galera da arte aqui toda vez que poesia. Não sei, tem que fazer. Mas eu fiz só uma frasezinha pequenininha e eu vou partilhar aqui com vocês. É assim: ninguém nasceu para ser herói. A dor constrói. E o machismo, não. O machismo não distrai, ele destrói. É essa a riminha para vocês aí. Ai, que legal. Obrigado. Bom, meninos e meninas também do papo. O papo tá bom, tá maravilhoso, mas a gente chegou agora naquele momentinho que todo mundo fica esperando, né? Porque todo mundo escuta até o final pra saber do Indicacholas, que é a parte legal do episódio, né? E aí eu tô muito curioso para saber o que vocês trazem aí de referências pra gente, livro, filme, série, vídeo, sei lá, um videozinho do X-Video, uma coisinha que vocês gostam, que tem a ver com uma masculinidade diferente. E aí, quem quer começar? Não pode ser um por vez, não precisa brigar não, tá?
Gente, eu posso começar? Sim, que eu fiquei Pode. curioso. Porque eu vou lembrar de um ícone maravilhoso que acompanhou e acompanha a minha vida até hoje, que é David Bowie. Sim, David sim. Bowie, boa, Que muito bom. Foi assim um ícone assim para várias gerações, né? Exato. Um É, ícone para várias gerações e é um ícone que transcendia tipo os nichos LGBT heteronormativo. E eu acho que ele foi transcendental assim para as gender bending Sim, e sim. tipo para as contracultura e principalmente contra a masculinidade tóxica, porque ele chegava nos palcos assim com os figurinos, maquiagem, cabelo, peruca e não sei o que, não sei o que. E é o não binarismo também, né? Porque ele era Exatamente. Ele era praticamente andrógeno e, andrógeno, né? tipo, subia no porque palco, assumia essa identidade andrógena e, tipo, eu me relacionava muito com isso, porque, tipo, eu sou uma pessoa andrógena até hoje. Não tem um dia que eu saia na rua e alguém não me chama de moça. Exato. Então, assim, em termos de, tipo, hoje eu acho que eu ainda tenho esse negócio de eu estou compreendendo a não binariedade, que é uma coisa que eu estou tentando entender e entender sobre mim mesmo, sabe? Porque, tipo, eu nunca fui uma pessoa estritamente associada ou aos papéis de gênero masculino, mas eu também não me vejo nos papéis de gênero feminino. Então, assim, eu tô ainda compreendendo a minha identidade de gênero e uma coisa que é muito louca pra mim é o quanto isso já esteve presente e principalmente graças ao David Bowie. Sim, Sabe? exatamente. Eu lembro de, tipo, Labirinto, que é um dos filmes que eu mais amo na minha vida e que eu, tipo, ver aquele homem com aquele cabelo maravilhoso, branco, umas roupas maravilhosas, uma capona e, tipo, o que é isso, sabe? O que é essa pessoa? O que é esse ser humano? O que é essa criatura que tá aqui na minha frente? É ser humano? E, tipo, eu me ver com esse ícone na minha vida e, tipo, o quanto ele me ajudou a não me submeter a coisas Da sociedade, né? Que a da sociedade as impunha. coisas que os cortes da sociedade, sabe, não me limitar ao que a sociedade queria, entendeu? Sim. Então, pra mim, o legal. David Bowie assim é um dos maiores ícones E numa época que de, nem se falava sobre isso, né? da transversalidade do gênero, sabe? Pra mim é uma coisa assim, como ele atropelava as normas sociais. É a forma que eu quero viver minha vida e que eu Religiosos. sempre vivi na minha vida, sabe? Sim. E religiosos, eu conheci ele através do clipe em que ele afronta diretamente a igreja, que eu achei genial. Muito bom, muito bom. Posso ir agora? Pode sim. Eu vou indicar uma série que tem na Netflix, 5 temporadas já, que é a segunda versão já dessa série, que é a Queer Eye, que são 5 gays, né, Uhum. que vão para regiões dos Estados Unidos ajudar pessoas que mandam cartinhas para eles pedindo ajudas. E aí, geralmente, as pessoas têm problema com a sua imagem, com o que elas expõem, tudo. E eles vão lá, independente da- do gênero ou da sexualidade da pessoa, e dão um reviravolta na vida da pessoa. E tem alguns episódios que vão naqueles é, heteronormativos bem ruchão, né, do Texas, assim, né? Rústicos, Exato. Então o típico macho alfa. vão lá e desconstrói, quebra todo o cara e aí mostra toda uma. E aí tem diálogos deles, o cara tentando entender essas pessoas também, eles entendem. Então é muito legal assim para se questionar. Tem vários episódios que questionam a masculinidade e o bem-estar. Então vale muito a pena. Gui, quer ir agora? Pode ser. Eu vou indicar o filme Moonlight, que eu acho que trata muito de masculinidade esse filme. Nossa. Parabéns! Moonlight é Quem não incrível. sabe fazer, copia mesmo. Copia. Eu vou indicar também o clipe da Madonna de What It Feels Like for a Girl, porque eu acho que por mais que seja uma música de empoderamento feminino, é uma música anti-machismo, né? E nesse clipe ela coloca tudo que um homem poderia fazer num clipe estaria de boa, e que ela na época foi super criticada, o clipe foi até censurado, né, por conta de algumas coisas que ela fazia no clipe que eram consideradas politicamente incorretas,
mas a discussão que ela queria trazer era justamente essa, que se fosse um cantor fazendo, não ia ter problema nenhum. Mas a letra da música é muito densa, é muito bacana, é muito, muito, muito bonita, assim, e traz também essa reflexão, né, em relação a essa coisa da masculinidade, justamente porque se parecer uma mulher, né, ou estar mais próximo do seu lado feminino é algo degradante, né, e aí fica essa reflexão, né, que a música traz. Exato, Nossa. maravilhosa a música, clipe, tudo, né? Lindo. Você, Igor. Eu então vou finalizar com duas indicaçõezinhas aqui para vocês. Uma é um doczinho, na verdade, um experimento social, assim. Eu assisti faz um tempinho. O nome é O Peso da Saia, que é um moleque que coloca uma saia e vai para a escola. E aí ele só vai gravando a reação das pessoas, como ele é tratado, como as pessoas olham para ele, enfim, só pelo simples fato dele estar de saia. É um experimentozinho social, enfim. Tem no Isso YouTube? Cara, eu lembro que tinha, mas faz um tempo que eu não acho. Eu lembro que esse cara foi no programa da Fátima com o pai dele. E, se eu não me engano, eu não lembro qual foi a situação, assim, mas pelo fato do moleque ser gay, o pai, a filha do pai dele, assim, eu sei que tinha uma história super, super louca, assim, sobre, enfim, a luta do pai para defender o filho, e aí por esse motivo eu fui buscar esse experimento que ele fez e se chama O Peso da Saia, e eu achei super, super político, super incrível, assim, né, super ousado também, apesar do trauma, enfim, ainda aí de fazer um experimento assim, e super simples, né, cara, colocar uma saia e ir pra escola, Exato. escola. E ainda nesse âmbito da escola tem um outro curta, e aí esse eu tenho certeza que tem no YouTube. Se chama. Eu vou falar em espanhol porque ele é em espanhol, tá? Se chama Vestido Nuevo, mas pode escrever Vestido Nuevo. Mas, enfim, é de um garotinho, a coisa mais fofa do mundo. Sabe, o garoto mais fofo do mundo? É esse que tá nesse curta. É dia de fantasia, que pode se fantasiar na escola. E aí ele leva um vestido rosinha e tal, acho que da irmã dele, e enfim, e aí causa um puta desconforto na professora, alunos, não sei o que, e ele é mandado para a diretoria. O curta vai abordar um pouco esses diálogos, como o menino vê o fato de só se vestir com um vestido rosa, uma criança que, pô, peguei um vestido rosa, queria vestir um vestido rosa, todo mundo pode se vestir do jeito que quiser hoje aqui. Enfim, chamam o pai do garoto, o diálogo, enfim, é tudo bem, bem bonito, assim, não vou dar um spoiler para vocês, mas se chama Vestido Nuevo, tem no YouTube. São essas duas indicações. Ai, gente, posso fazer uma menção honrosa? É Pode. sobre o. Tem um curta no Disney Plus, gente, que se chama The Little Princess. Little Prince S, Que é tá? pra ser príncipe e princesa, né? Exatamente. Lá no Disney Plus. E ele fala bastante sobre isso de. É um curtinho de 19 minutos. Que ele fala sobre. Tem dois coleguinhas, são duas crianças chino-americanas, né? Que eles são chineses, duas famílias chinesas morando nos Estados Unidos. E eles têm tem um menininho que ele se veste com, tipo, ele faz balé, ele bota o tutu, e ele bota o. Ele se veste de rosa, e ele tem vários tules na casa dele, assim, ele tem boneca e tal e coisa. E aí ele conhece esse outro amiguinho que, tipo, é de uma família super rígida, tipo, o pai é super machista e não sei o quê. E começa. E o pai começa a achar problemas, né? Na amizade deles e não sei o quê. E aí depois né, tem a resolução e tal. Mas é Mas super assistam, fofinho. é super fofinho, curta, assistam isso. Ele fala muito sobre esse negócio de masculinidade tóxica e como como esse Tóxico. negócio de masculinidade tóxica afeta a vida das crianças, principalmente, tipo, vai te afetar, vai te traumatizar pro resto da sua vida, entendeu?
nas suas relações de afeto, de amizade, de relacionamentos, etc. Então assistam The Little Prince no Disney Plus. Lindo, muito lindo. Bom, então vamos para os finales? Vamos. Vamos para a parte do beijo, porque o povo gosta de beijo, menino. O brasileiro gosta de negócio do achego. Obrigado por partilhar aí todas essas obras. Quero muito. Ainda não assisti Little Prince, você acredita? Assiste que você vai gostar muito. Preciso ver. Acho que é isso que eu vou fazer, inclusive. E é isso, pessoal. Vocês que estão escutando a gente, não esquece de seguir a gente aí no agregador que você está escutando para fortalecer aqui a família. Não esquece de ir nas nossas redes sociais, curtir os posts, comentar, interagir. Vamos interagir aqui, vamos ficar mais próximos. E obrigado, pessoal, por mais esse dia incrível aqui de gravação. Eu sempre fico muito feliz quando eu estou gravando com vocês, fico elétrico, falo pra caramba, inclusive, acho que eu falo até pelas cotovelas. E é isso, pessoal. Beijão. Ótima semana para todos. E siga o Tcholascast em todas as redes sociais. Kisses. Tchau, Beijo, tchau. gente. Até semana que vem. Só lembrar. Agora a gente tá todas as sextas, viu, galera? Exatamente, gente. Mudancinha no nosso horário. Importante. Sigam a gente nas redes sociais para vocês não perderem as atualizações como essa, que agora a gente tá todas as sextas-feiras e não mais as quartas, tá bom? Todas as sextas. É isso. Beijão, galera. Tchau, Beijo. tchau. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de que horário você está escutando.